Sejam muito bem-vindos, moçadinha, para a gente começar com a nossa aula agora, que é uma aulinha de pilhas e baterias. Como você está observando aqui, ó, no títulozinho que eu coloquei de vermelho, tá? Então, a gente vai falar alguns detalhes dessa parte inicial. É importante citar que vocês vão precisar do conhecimento daquela parte de NOx, o cálculo de NOx, regrinhas práticas para determinação do NOx, oxigênio -2, hidrogênio +1. Não que isso vai gerar problemas ou que a gente vai usar muito isso daí, mas a gente vai precisar encontrar ou vai precisar recordar basicamente o que é o NOx. O NOx, na definição clara, ele é um número que ele mede como as cargas estão distribuídas ao redor de um átomo. Então, por exemplo, quando eu pego um cátion com carga +2, qual que é o NOx dele? 2+. Por quê? Ele tem duas cargas positivas a mais do que as cargas negativas. Então, esse NOx dele vai ser igual à carga do cátion. Se eu pego um ânion, por exemplo, tá? E esse ânion ele tem uma carga 2-, o NOx desse ânion, desse átomo, ele vai ser -2, porque ele tem duas cargas negativas a mais do que as cargas positivas. Com esse número, ele mede como que as cargas estão distribuídas ao redor de um átomo. Tá? E se você for recordar, tem várias regrinhas que a gente precisa conhecer para falar sobre as pilhas e baterias, falar sobre o NOx de maneira geral, né? Mas de início a gente consegue relacionar de maneira simples, tá, o que está acontecendo aqui. Vamos inicialmente começar falando das pilhas e das baterias a partir da reatividade. Eu vou recordar vários conteúdos ou vários conceitos desses daí para a gente poder tentar entender o que está acontecendo. Para a gente iniciar, eu começo falando aqui especificamente sobre a reatividade. Quando eu me refiro à reatividade, eu estou querendo me referir, obviamente, à reatividade para oxidação e reatividade para redução. O que é oxidação e redução, você lembra? Oxidação, perda de elétrons, ou, se você quiser um sinônimo, doação de elétrons. O que é a redução? Recebimento ou ganho de elétrons, se você quiser. Beleza? Eu vou então falar de reatividade em função da oxidação e da redução, tá? Então eu estou medindo inicialmente aqui facilidades ou dificuldades de reagir para a oxidação e para a redução, ok? Vamos lá. Se você for pegar todos os elementos da tabela periódica, tá? Eles podem ser separados em alguns grupos. Então, tinha lá o grupo dos metais, tem o grupo dos ametais, tem o hidrogênio, que tem uma classificação à parte, tem os gases nobres, lembra dos gases nobres, que eram aqueles que não se ligavam em ninguém? Então, eu posso pensar na reatividade desses elementos. Então, vamos lá. Os metais da tabela periódica, eles têm uma forte tendência de doar elétrons. Você não precisa se preocupar, tá, com entender o porquê disso agora. Basta saber que os metais têm uma forte tendência de doar elétrons, tá? Bom, eles têm forte tendência de doar elétron quando eles estão na forma metálica, obviamente. Forma metálica é a substância simples. Substância simples, então, tem NOx igual a zero, não esqueça disso. Então, metais, na sua forma metálica, têm uma forte tendência à doação de elétrons. Quem doa elétrons sofre oxidação. Quem sofre oxidação tem um aumento do seu NOx, tá? Pelo processo contrário, os ametais, que são elementos com características totalmente opostas às desses daqui, eles têm uma forte tendência a receber elétrons. Quem recebe ou ganha elétrons sofre uma redução. Quem sofre uma redução tem o NOx diminuindo, ok? Então tá, bom. Dito isso, o que vai acontecer, tá, numa pilha ou numa bateria? Ocorre uma reação de oxirredução. Você lembra que é uma reação de oxirredução? Uma reação de oxirredução é uma reação em que tem alguém oxidando,
perdendo elétrons e alguém recebendo esses elétrons e sofrendo uma redução. Agora, minha reação de oxirredução, ela é medida a partir dessa reatividade. A ocorrência dela é determinada a partir dessa reatividade desses dois elementos. Minha reação de oxirredução, ela tem muita tendência de acontecer, ou ela acontece com relativa facilidade, se eu tiver elementos com muita tendência de doar e outros com muita tendência de receber. Eu não posso ter uma reação de oxirredução se eu tiver só elementos com tendência de doar, porque aí não vai ter ninguém para receber. E nem posso ter uma reação com elementos que tenham só tendência de receber, porque aí ninguém vai poder ou não vai ter ninguém para doar. Agora, de que maneira eu meço essa tendência de doar e receber? Daqui a algumas aulas a gente vai falar de potencial eletroquímico, e aí a gente vai entender isso aqui de maneira quantitativa. Então você vai calcular ou vai aprender a mexer com o potencial eletroquímico em volts. Que potencial eletroquímico que é esse em volts? É aquele mesmo que você usava na física. Lembra da diferença de potencial, da DDP? Aquela diferença de potencial está relacionada com o potencial eletroquímico. Mas isso é tema para aulas futuras. Agora a gente vai pensar nisso de maneira qualitativa, sem números, sem conta, tá? Vamos lá. Metais da tabela periódica. Eu coloquei aqui uma lista, tá meio tortinho, você tá vendo aí, tá? Perdão pela falta de coordenação, mas é uma maneira que a gente tem de relacionar a reatividade dos metais. Bom, vamos lá. Quem é o metal menos reativo de todos na tabela? É o ouro. Aí, depois, quem vem? A platina, a prata, mercúrio, cobre, bismuto. Estes metais aqui, que estão à esquerda do hidrogênio, tá? Eles são muito pouco reativos. Ó, repara que a minha setinha está crescendo da esquerda para a direita, tá? Então, esses metais da tabela periódica são os menos reativos. Menos reativos para quê? Para oxidação. Então, o que está acontecendo? A facilidade de oxidação está aumentando da esquerda para a direita. Quem tem a facilidade de oxidação aumentando, tem mais tendência de doar elétrons, concorda? Então, o ouro, que é o primeiro que está aqui, tem reatividade baixa. Então, isso que eu estou te falando, ó, é a facilidade de oxidação. Bom, então a facilidade de oxidação ela aumenta dessa maneira que você está vendo aqui. Ouro, platina, prata, mercúrio, cobre, bismuto, hidrogênio. Aí tem chumbo, ferro, zinco, alumínio. Aqui eu coloquei quem? Elementos da família 2A e elementos da família 1A, tá? Quem são os elementos da família 2A? Agora, se você tiver dúvida, consulta uma tabelinha periódica. Na família 2A, quem que é? Berílio, magnésio, estrôncio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, tá? A família 1A são os metais alcalinos. Quem são os elementos metais alcalinos? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Aí, você já vai assustar. Por quê? Nossa, Estopa, tem muito elemento aqui. É muito metal para eu saber a reatividade de todos eles. Eu concordo contigo, tá? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ter uma ideia dessa reatividade. Eu omiti vários elementos aqui. Por exemplo, aqui, nesse bloco do meio aqui, ó, entre o hidrogênio e a família 2A, tem um monte de metal que eu não coloquei. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ter uma ideia disso daqui. Repara uma coisa, ó. Olha para esse elemento aqui. Quem é ele? É o hidrogênio, certo? O hidrogênio, na classificação, ele não é nem metal e nem ametal. Mas por que ele está aqui? Porque ele pode perder elétrons e sofrer uma oxidação em algumas situações, e ele pode receber elétrons e sofrer redução em algumas. Então, repara que ele está nas duas filas, ó. Está nas filas de reatividade dos dois, na fila de reatividade dos metais e na fila de reatividade dos ametais. Então, ó, o que eu interpreto dessa fila? O ouro, ele tem dificuldade de oxidar, certo? Na forma metálica, o ouro dificilmente oxida. Por que você faz joia com ouro? Porque o ouro, na forma metálica, ele não oxida.
Por que você faz joia com platina e prata? Porque esses elementos da sua forma metálica, que é o que você tem numa joia, ele dificilmente vai oxidar na presença do seu suor, na presença do oxigênio da atmosfera, tá? E eu não faço uma joia, por exemplo, com zinco, com ferro, por quê? Só na presença do oxigênio do ar, ele já oxida com facilidade e aí não tem nenhum motivo de eu fazer uma joia com ferro, zinco ou alumínio, tá? Então, a facilidade de oxidação vai crescendo para a direita. Então, esses elementos têm dificuldade de oxidação e esses elementos aqui à esquerda têm facilidade de oxidação. Aí é o seguinte, o que os exercícios costumam colocar? Eles costumam pegar essa fila de reatividade pelos extremos. Então, em geral, o que ele faz? Pega um metal nobre e pede para você comparar com alguém daqui. Pega um metal nobre e pede para você comparar com alguém daqui. Tá? Ou com o hidrogênio. Beleza? Então, marca que o hidrogênio, ele pega mais ou menos, ele é o divisor de águas dessa fila de reatividade. Tá? Ele não é um metal, mas ele marca mais ou menos a divisão entre os grupos dos pouco reativos com os muito reativos. Bom, então, numa pilha minha, eu vou ter que ter alguém que oxida, e essa facilidade de oxidação eu meço por aqui. Só que eu vou ter que ter alguém que reduz, que é alguém que ganha esses elétrons. Esse alguém que ganha, em geral, é um ametal. E como é que eu meço essa facilidade aqui? Ó? Olha aqui, um ametal tem a facilidade de oxidação medida desse jeito, tá? Meio tortinho de novo aí, mas dá pra gente acompanhar. Então, nessa reatividade de baixa, eu não estou falando mais de facilidade de oxidação, eu estou falando de facilidade de redução. Lembrando que redução o que é? Recebimento de elétrons. Então, a minha pilha, de preferência, ela tem que ter alguém que oxide com facilidade e alguém que reduza com facilidade. De preferência, não é regra. Ah, Stop, então você está querendo me dizer que dá para eu fazer uma pilha com dois elementos que têm facilidade, que têm tendência de oxidar? Dá. Como é que você pode fazer isso aí? Pegar um elemento com muita facilidade de oxidar e um com muita dificuldade de oxidar. Dá para fazer uma pilha desse jeito, que é o que eu vou tentar te mostrar. Tá certo? Mas a gente mede essa reatividade a partir desses parâmetros. Bom, vamos lá. Medidas essas facilidades de oxidação e redução, eu vou te mostrar de que maneira que esses elétrons são transferidos. Por que eu tenho que te mostrar isso aí? Vamos lá. Vamos tentar amarrar todo o conteúdo. A sua pilha, tá? Vou voltar lá. Sua pilha, você deve lembrar lá da física que a pilha é um dispositivo que faz o quê? Que produz corrente elétrica, não é? Como é que a pilha produz corrente elétrica? A corrente elétrica é carga se movimentando. O que vai acontecer? Você vai fazer um eletrodo com alguém que doa elétrons, um outro eletrodo com alguém que recebe. Ah, precisa ser um metal e uma metal obrigatoriamente? Acabei de te dizer que não. Posso fazer com dois metais, desde que eles estejam no extremo dessa fila. Ou com dois ametais, desde que eles estejam no extremo dessa fila. Se eu fizer com metal e com ametal é melhor, tá? Mas dá para fazer com elementos que sejam iguais, com dois metais, desde que um esteja para cá e o outro esteja para cá, com dois ametais, desde que um esteja para cá e o outro esteja para cá. Um com muita tendência de receber, outro com pouca tendência de receber. Um com muita tendência de doar, outro com pouca tendência de doar. E aí, o que vai acontecer? Eu vou pegar num eletrodo alguém que doa elétrons, no outro eletrodo alguém que recebe esses elétrons, vou montar um circuito elétrico, e aí o que vai acontecer? Os elétrons que esse aqui perde vão fluir pelo circuito, gerar uma corrente elétrica e chegar aqui no eletrodo para quem recebe elétrons. E aí, esse fluxo de elétrons de quem doa para quem recebe produz minha corrente elétrica. E aí você tem a geração, a produção de uma pilha, um gerador. Um dispositivo que vai produzir corrente elétrica a partir de uma reação de oxirredução. Beleza? Vamos lá. Como é que esses elétrons são transferidos, então? Como que alguém doa e que alguém recebe? Olha aqui, ó.
acidente com o microfone aqui. Eu vou te mostrar aqui um experimento simples. O que eu coloquei aqui? O que eu estou querendo te mostrar? Imagina que você tem um certo frasco, tá? Que tem uma solução com esta substância aqui. Que substância que é essa? Se você quiser anotar o nome, é sulfato de cobre. Esse aqui é um AQ, de aquoso. Então significa que isso está dissolvido na água, tá? Imagina que você vai lá e vai colocar essa substância numa lâmina com zinco. Pega uma lâmina de zinco e põe aqui dentro, certo? Bom, coloquei a lâmina de zinco aqui dentro e aí a gente vai perceber algumas coisas aqui. Que coisas? Ó, eu tenho algumas substâncias aqui e eu preciso ver o que vai acontecer para elas reagirem. Vamos lá, eu vou tentar localizar esses elementos na minha fila. Bom, vamos lá. Eu tenho um elemento que está na forma metálica, certo? Esse meu elemento que está na forma metálica é este cara aqui, ó. Certo? Puxa, olha o zinco onde está, ó. O zinco, ele está bem à direita na minha fila de reatividade, não é? Ele tem uma facilidade grande para oxidar. Poxa, então ele vai oxidar. Então, ó, ele vai sofrer uma oxidação. Essa oxidação, nos exercícios, muitas vezes ela é trazida como o quê? Como uma corrosão. Ah, Estopa, você está querendo me dizer então que ao longo do tempo essa lâmina de zinco ela vai corroer? Vai corroer. Bom, aí eu tenho, tá, aqui na solução, na água, uma substância que tem quem? Tem cobre. Certo? Olha para o cobre. O cobre, ele não tem tanta facilidade de oxidação. Ele tem pouca facilidade de oxidação. Quem tem pouca facilidade de oxidação tem uma grande tendência de fazer o quê? De reduzir. E aí eu chamo a atenção de você para uma coisa. Este cobre aqui, ó, ele não está na forma metálica igual esse zinco. Esse cobre aqui, ele é um cátion com NOx mais 2. Dizer que esse cobre tem NOx igual a mais 2 significa dizer que ele está com duas cargas negativas faltando, certo? Quem está com carga negativa faltando tem muita tendência de receber elétrons, não tem? Porque a hora que ele receber elétrons, o que vai acontecer? Ele vai ficar neutro. Então, se esse aqui vai oxidar, alguém aqui tem que sofrer o quê? Redução. Quem vai reduzir? O cobre. Então tá. Bom, o que vai acontecer ao longo do tempo então? Eu te disse que essa lâmina vai sendo corroída, o cobre que está na solução vai sofrendo redução, e o que vai acontecendo? Bom, eu vou tentar representar em equações químicas isso daí, tá? Olha aqui. Como é que eu represento o zinco oxidando? O zinco oxidando, ele é Zn sólido, certo? Esse Zn sólido, ele vai oxidar. Então, oxidar é perder elétrons, não é? Quando ele perde elétrons, ele forma um cátion, você concorda comigo? Que cátion? Zn 2+, certo? Esse cátion, ó, ele vai sair da lâmina e vai vir para cá. Certo? E aí ele vai produzir 2 elétrons. Seguinte. E o NOx? O que está acontecendo com o NOx aqui? Ó. Qual que é o NOx do zinco aqui? Substância simples tem NOx igual a quanto? 0. Certo? Quando ele virou um cátion 2+, qual que é o NOx dele? Como é que as cargas elétricas estão distribuídas? Ele está mais 2. De 0 a mais 2, o que aconteceu com o NOx? Ele não aumentou numericamente? Olha o que eu tinha escrito aqui, ó. Quando ele oxida, o NOx faz o quê? Aumenta numericamente, não é? E ele aumentou. Então o zinco sofreu uma oxidação. Foi essa reação que aconteceu com ele. Repara numa coisa, ó. Quando eu tenho oxidação, não é perda de elétrons? Onde é que o meu elétron tem que estar? O meu elétron, ele vai ter que estar sempre aqui. Sempre à direita da setinha, tá?
sempre à direita da setinha. Oxidação tem elétrons sempre à direita da setinha. O NOx sempre aumenta. Então o zinco vai perder 2 elétrons e esses 2 elétrons vão vir para quem? Para quem sofre redução. Poxa, quem vai sofrer redução? A gente concluiu que é o cobre, não é? Então tá. Cobre. Quem reduz é o cobre 2+. Cobre 2+ está dissolvido na água, tá? Quantos elétrons ele vai receber? 2. Quando ele receber 2 elétrons, o que vai acontecer? Poxa, ele vai ficar neutro, não vai? Aí ele vai ficar cobre sólido. O que aconteceu aqui? Olha para o NOx. Qual que é o NOx do cobre aqui? Mais 2. Qual que é o NOx do cobre aqui? 0. Substância simples tem NOx igual a 0. De mais 2 a 0, não diminuiu numericamente? Ó, olha aqui, redução NOx diminui numericamente. É isso que eu estou querendo te dizer. Então, nesse experimento que eu estou te descrevendo aqui, o que está acontecendo? O zinco está oxidando, está sofrendo corrosão, aí ele está doando 2 elétrons que estão sendo recebidos por quem? Pelo cobre, certo? Aí o cobre recebe 2 elétrons e vira cobre 0. Bom, mas esse cobre aqui, que é cobre sólido, cobre NOx igual a 0, ele é cobre metálico. Para onde que esse cobre metálico vai? Ele vai depositar aqui em cima. Em cima da laminazinha de zinco. Certo? Então é dessa maneira que a transferência de elétrons acontece. O zinco da barra metálica vai doar elétrons para o cobre da solução. Aí, agora eu tenho certeza que vai surgir a seguinte dúvida. Ah, por que é o cobre que recebe elétrons aqui? Certo? Por que é o cobre e não é o enxofre, não é o oxigênio? Tá? Presta atenção. Essa substância ela é iônica. Então, aqui à direita eu tenho meu cátion e aqui eu tenho meu ânion. O ânion já tem elétrons a mais. Então, ele não tem por que receber mais elétrons. Quem vai ter que receber esses elétrons é o cátion. O metal, ele sempre tem uma forte tendência de fazer o quê? De oxidar. Meu metal dificilmente na forma metálica, ou seja, o zinco como lâmina metálica, ele não vai receber elétrons, tá? Ele vai ter uma forte tendência a oxidar, dependendo de quem estiver em contato com ele. Então, o zinco oxida, porque, olha aqui, olha para a fila, o zinco, ele não oxida mais fácil, enquanto o cobre oxida com mais dificuldade? Esse aqui acaba oxidando porque ele está na forma metálica, esse aqui acaba reduzindo, e aí está feita a sua reação de oxirredução, certo? Um oxidando, um reduzindo. Isso aqui é um mecanismo simplificado do que acontece numa pilha. Aí você vai me perguntar, mas cadê os fios elétricos? Isso aqui é o que a gente chama, tá, de transferência, tá, direta de elétrons. Beleza? Por que é uma transferência direta? Porque o zinco transfere diretamente para o cobre. Então imagine o seguinte, o zinco aqui da barra metálica transferiu para o cobre da solução, o cobre pulou para cá. Então, o cobre que está aqui, ó, ele está fazendo o caminho contrário, você concorda comigo? Ó, tá vindo para cá. Então isso é uma transferência direta. Para ser uma pilha, tem que ser uma transferência indireta. O que é uma transferência indireta? Eu vou separar o zinco num eletrodo, eu vou separar o cobre em outro eletrodo, aí eu vou juntar esses 2 eletrodos por um fio, e aí esses elétrons vão fluir pelo fio. E a hora que eles fluírem pelo fio, você vai ter a geração de corrente elétrica. Então uma pilha não é uma transferência direta de elétrons, ela é indireta. Beleza? Eu preciso montar um circuito que seja adequado para fazer isso daí. Bom, numa reação de oxirredução, a gente tem quem oxida e quem reduz. Lembra que tinha os agentes redutores e agentes oxidantes? Vamos lá, ó, vou anotar isso aqui embaixo no finalzinho. Quem é,
tá? O oxidante. O oxidante é a substância que causa a oxidação. Bom, nesse exemplo que eu te dei aqui, o zinco oxidou, não é? Mas foi o zinco que causou a sua oxidação? Não. Quem causou a oxidação do zinco foi quem recebeu os elétrons. Então, o oxidante é aquela espécie que sofre redução. Certo? Poxa, quem que é o meu oxidante aqui então? O cobre 2+. Porque foi o cobre 2+ que recebeu esses elétrons. Beleza. E o redutor? Ó, pra gente acabar. Redutor. Redutor é aquele que causa redução. Quem causou a redução do cobre? Não foi o cobre que causou a redução dele mesmo. Quem causou a redução do cobre foi quem perdeu os elétrons, certo? Então foi o zinco. Quem causou a redução, então, é aquele que faz o quê? Que sofre oxidação. Certo? Então, aqui nessa minha reação de oxirredução, nessa minha transferência direta de elétrons, tá? Quem é o meu oxidante? Meu oxidante é o cobre 2+. Quem é o meu redutor? O zinco metálico, tá? Porque foi ele que oxidou, não foi esse zinco aqui não. Beleza? Então, você tem oxidantes e redutores aqui. Por hora, tá? Talvez fique difícil para você entender como trabalhar com essa reatividade. Mas quando a gente estiver falando disso aqui em potencial de oxidação, em potencial de redução, vai ficar muito mais fácil. Por hora, tá? A gente fez essa introdução sobre a reatividade só para você entender quem tem tendência de oxidar e quem tem tendência de reduzir. Não se preocupa em decorar isso aqui, tá? Você vai estudar isso aqui de maneira quantitativa, com valor. Eu vou medir o potencial de oxidação em volts, eu vou medir o potencial de redução em volts, e aí você vai conseguir entender. Por que, por exemplo, que foi o zinco que oxidou aqui e foi o cobre que reduziu? Porque eu tenho como medir isso daí. Eu só coloquei essas duas filas aqui para te auxiliar agora de maneira qualitativa, sem conta, a entender quem oxida e quem reduz. É só para te contextualizar no funcionamento de uma pilha. Então, uma pilha sempre vai ser constituída disso daqui, só que numa transferência indireta de elétrons. Fechou? Então, a gente, nesse comecinho, tá? A gente vai fazer, a gente vai parar por aqui agora e fazer, tentar entender só essa parte inicial das pilhas, esse comecinho da nossa eletroquímica, que marca justamente essas transferências de elétrons, a recordar o que é uma oxidação, o que é uma redução, como eu meço um NOx. Então, se você tem dificuldade em NOx, pode correr atrás. Pode recordar as regrinhas, pode revisar as regras de determinação do NOx para conseguir entender o que a gente vai falar daqui para frente. Se você tiver dificuldade em NOx, vai ter muita dificuldade de entender o assunto que a gente vai começar a falar aqui agora. Beleza? Então a gente volta numa próxima para começar a falar das pilhas em si e entender quais são os seus eletrodos, como que eles funcionam, como é que vai ser a transferência de elétrons e tudo mais. Por hora eu encerro por aqui, pessoal, e volto numa próxima. Fechou?